Shalom, queridos. Bendito seja o nome do nosso Deus. Hoje nós estamos com o capítulo 6 do livro de Jó. Como sempre, nossos comentários e a leitura deve ser feita direitinho, porque tudo isso sai no questionário. Vocês precisam ser alunos de excelência, discípulos do Senhor Jesus, meditam na palavra, estudam a palavra. Então vamos com nossos comentários. Bem, significado de Jó 6. O que é que relata Jó capítulo 6? Relata que Jó justifica sua queixa. Ele encontra em primeiro lugar a reprovação e acusação de Eliafaz, que foi no capítulo 4, de 1 a 5, ele vê isso, que aconteceu, né? Seu amigo Elifaz, Jó 4, de 1 a 5, falando tudo aquilo, porque seus sofrimentos são tão grandes, suas declarações são tão desesperadamente selvagens, mas se Elifaz apenas considerasse isso, ele descobriria quão enorme é a pressão, mais pesada que a areia dos mares. Essa frase aí, mais pesada que a areia dos mares. Se seu amigo Elifaz descobrisse isso, né? que o pesa, e ele teria demonstrado a simpatia, a ternura que Jó ansiava. Tudo aquilo que ele falou não demonstrava simpatia, não demonstrava ternura, e era isso que Jó precisava. Então, entre os versículos de 1 a 7, o escritor cita a descrição de agonia de Jó. De 1 a 7, ele descreve a aflição, a agonia que Jó estava passando. Pois as flechas do Todo-Poderoso estão dentro de mim. O calor do qual meu espírito bebe. O calor do qual meu espírito bebe. Veja o sofrimento aqui expresso nas conversas, nas palavras de Jó. Os terrores de Deus agora contra mim estão organizados. Portanto, esse sofrimento interior de minha alma, era ainda maior do que a repugnante doença que cobria seu corpo. Ele sentiu que a mão de Deus em santa ira estava sobre ele, e ele não sabia o que aprendeu depois. Que tudo era amor e compaixão da parte de Deus. Satanás deve ter tido uma parte e participação nessas crescentes agonias da alma de Jó. Mas ele não tem o direito perfeito de reclamar. Ele não tem o direito perfeito de reclamar. Os animais, na criação de Deus, não reclamam sem razão. Se o burro selvagem tem capim e forragem de boi, eles não emitem som algum. Nem reclamaria se tudo estivesse bem com ele. Mas suas aflições são como carne repugnante, e ele não deve murmurar e reclamar. É toda a linguagem da dor desesperada de Jó, expressa aqui em Jó, capítulo 6, de 1 a 7. Toda essa linguagem de dor, de desespero, está expressa nesse capítulo. Ele pede para ser cortado. Assim Jó volta à sua grande lamentação. Oh, que eu possa
ter meu pedido e que Deus me conceda o que desejo, mesmo que agrade a Deus me esmagar, que Ele soltasse sua mão e me cortasse. Certamente este é um desespero ainda maior. E isso ele considera como conforto. Sim, ele exultaria na dor que não poupa. Isso acabaria com seus sofrimentos e, depois da morte, ele não precisaria temer nada. Ele estava consciente que estava certo com Deus, pois não neguei a palavra do santo. Aqui está a primeira nota de justiça própria de se justificar, que mais tarde se torna mais pronunciada em suas respostas. O que nós estamos vendo aqui é um homem que não foi reprovado. Por mais que ele tivesse falado algumas coisas que a gente não está entendendo, mas tudo mostra que Deus não reprovou. No final, a gente vê que Deus não reprovou. Então, só basta que nós estejamos vendo, compreendendo o que Jó fez e como ele não foi reprovado por Deus. Não fique com problema de consciência quando você conversar com Deus sobre seus sofrimentos, quando você estiver colocando tudo que você está sentindo diante dele, porque foi isso que Jó fez. Não escondeu seus sentimentos, porém, em momento nenhum, ele deixou de acreditar no amor de Deus. Ele não sabia explicar, mas ele não deixou de acreditar no amor de Deus. Então, isso é uma lição para nós. Nunca deixe de acreditar no amor de Deus, porque é isso que nós precisamos fazer e é isso que agrada ao Senhor. Porque nós vemos que desde Gênesis a Apocalipse, Deus só demonstrou amor incondicional pelo homem. Você que vem acompanhando esse discipulado desde maio de 2023, sabe que tudo que nós falamos, entre tudo que nós lemos, o que nosso comentário foi esse. E tudo isso que estava passando ali, tudo que Deus estava nos mostrando, tudo que ele escreveu nesse livro, foi para demonstrar o amor incondicional que ele tem para com o homem, que ele criou e que logo decepcionou. Porém, ele não abandonou em tempo algum. Mesmo quando ele estava castigando, era por amor. E mesmo quando ele nos castiga hoje, é por amor. Nunca devemos deixar de acreditar no amor de Deus, porque é isso que Satanás quer. Enquanto a gente conversar com Deus os nossos sentimentos, mas que não está duvidando do amor de Deus, está tudo bem. É por isso que Jó passou na prova, porque ele não duvidou do amor de Deus. As lamentações dele não foram reprovadas, não foram murmurações, foi a lamentação da dor que ele estava passando. Que nós tenhamos isso como exemplo. Em todo o tempo, Satanás está diante de Deus dizendo, viste? Deus dizendo, viste meu servo, tal, ou fulano, ou ciclano, em todo o tempo. E Deus está dizendo, sim, eu vi, eu sei que ele é justo. Ele diz, você é justo porque ele é justo porque você nunca pesou a mão sobre ele. E Deus vai pesar, está pesando, sempre pesou a mão sobre alguém para que a glória dele se manifeste, para que as pessoas possam ver que ele permite Satanás tocar, mas que ele acompanha para dar vitória, para mostrar a Satanás que ele será sempre envergonhado na vida dos filhos dele. A bondade, Jó repreende seus amigos, a bondade solidária que ele esperava de seus amigos não havia chegado, portanto, do versículo 14 ao 30, o escritor relata a repreensão e o desapontamento de Jó em relação a seus amigos. Mesmo para os aflitos, o amor é devido aos amigos. Mesmo para os aflitos, o amor é devido aos amigos. O amigo deve amar em todo tempo, mesmo que o temor de Deus ele possa abandonar, mas meus amigos procederam enganosamente como um riacho, como riachos cujas águas correntes desaparecem e estão escondidos por causa do gelo. O gelo e da neve que, caindo, os cobre. Essa é a linguagem que para nós seria diferente. Ele está numa linguagem
oriental, a nossa linguagem é ocidental, mas a gente está vendo que em nada que Jó está recusando a fé, deixando de ter fé, deixando de acreditar no Deus que ele sempre acreditou. Ele só está expondo o que ele está sofrendo, mas não está murmurando contra Deus. E quando fala dos amigos, ele também está falando a verdade, porque ele esperava que tivesse ternura, que tivesse amor, e eles só estavam reprovando Jó, achando que Jó tinha pecado, aquele homem santo, admirado por todos. Em outras palavras, que diz assim: você foi um enganador, você naquela santidade toda e hoje está desse jeito, é porque você fez alguma coisa grave diante de Deus. É só o que os amigos queriam pensar. E hoje não é diferente. Satanás usa pessoas para mostrar que a nossa santidade foi toda em vão, porque nós éramos mentirosos, porque na hora do sofrimento é com certeza Deus que é com certeza porque pecamos, porque estavam fazendo alguma coisa escondido e mostrando que era santinho diante dos outros. É esse o pensamento dos nossos irmãos quando vê a gente no sofrimento, porque a gente tem que ser santo e não sofrer nada. Mas é como Jó disse, o Deus que dá o bom também pode permitir o diabo tocar, não porque ele se glorie nisso, mas porque ele quer que o nome dele seja glorificado na vida de nós, dos seus filhos. Ele estava amargamente desapontado com seus amigos. O silêncio deles, primeiro foi o silêncio. Seus lamentos e os sinais externos de mais profundo pesar e levaram a esperar consolo de seus lábios. Quando ele faz aquele silêncio, impactado com o sofrimento de Jó, ele pensou que e dali em diante ele ia consolar. Quando eles abrem a boca, só foi para detonar Jó. Eles eram como riachos de água que prometiam um suprimento abundante de água, refrescante no inverno, quando não eram necessários, mas a que horas aquece? A que horas aquece eles? Desapareceram, desapareceram. O riacho, né, de repente seca, né, tá aquela coisa bonita, e a gente esperando dele a abundância da água, daqui a pouco seca. Assim foi os amigos dele. Aquela coisa linda de silenciar diante da dor dele, quando abre a boca, só foi para detonar. E nós temos que estar prevenidos, porque nos nossos momentos de prova, nós encontraremos pessoas desse nível. E nós temos que continuar confiando em Deus, sabendo que o nosso Deus não nos abandona, porque foi assim que aconteceu com Jó. Os amigos decepcionaram, mas Deus esteve com ele todo o tempo da prova e depois aprovou. Essa confiança deve ser a mesma nossa, a mesma confiança de Jó. Então, graças a Deus que o Senhor deixou este livro para mostrar como deve um servo de Deus, diante do sofrimento, se comportar com o Senhor. Nós sabemos que Jó foi aprovado. Ainda estamos no capítulo 6 do livro de Jó, não estamos ainda a sua aprovação, mas Deus está acompanhando Jó, e no final o que nós vamos encontrar é a vitória de Jó. E qualquer um, em todo o tempo, nessa segunda aliança, carrega o Espírito Santo, não é isso? Então, tem ainda um potencial maior do que o de Jó. Jó era temente a Deus, ele buscava Deus, mas ele não tinha Deus dentro. Os filhos de Deus hoje, na segunda aliança, por causa do sangue de Jesus derramado, aquele preço que ele pagou, nos deu direito a todos que recebem Jesus se tornarem filhos de Deus, como está escrito em João, capítulo 1, versículo 12. Todos quantos aceitam Jesus Cristo se tornam filhos de Deus. E o que é um filho de Deus? É aquele que tem o Espírito Santo, que foi lavado pelo sangue de Jesus e tem o Espírito Santo. Nenhum de nós podemos nos declarar filhos de Deus se não tem a certeza que o Espírito Santo está dentro de nós. Então, o nosso potencial é maior do que o de Jó. A fonte de água viva, o Senhor vivo, poderoso, está dentro de nós. Então, no meio do sofrimento, só é recorrer a Ele, esse amigo que está dentro de nós. Pode vir milhares de amigos falando coisas negativas, como o caso de Jó, mas nós estamos seguros naquele que habita em nós, que nos fortalece no meio da dor. E seja qual for a dor, Ele não abandona. E seja qual for os amigos que vierem falando
coisas negativas, Deus se faz presente e Ele supera tudo. A presença de Deus supera tudo. Quero dar um exemplo aqui em relação ao culto São Sem Limites. O culto São Sem Limites é um culto que nós fazemos de quarta-feira, no horário das 15 horas, e muita dificuldade para as congregações estarem participando. É um momento com a líder do ministério, que, pela graça de Deus, tem mais de 20 anos na frente do povo, nesse ministério, e que é a oportunidade para de cada congregação, pelo menos umas 10 pessoas se comparecerem, porque nem todos trabalham fora, nem todas as mulheres trabalham fora de casa, nem todas as mulheres têm patrão, tem aquelas que são autônomas, que podem programar seu horário para dar tempo de vir para o culto, mas infelizmente elas não entenderam, não entendem a necessidade de estar numa obediência, uma honra à hierarquia, porque nós temos pastores, temos bispos, temos missionários, que nós, pela graça de Deus, preparamos. Eu estive com as mulheres que são hoje pastoras, que são bispas, que são missionárias, meu marido com os bispos, com os pastores missionários, aprontando, preparando para essa obra de cada congregação em cada bairro. Mas todos devem saber que de onde saiu essas instruções, essa doutrina, essa conversa de Deus, foi dos pais, daqueles que iniciaram. Então, tanto os líderes como o pessoal da congregação deve estar entendendo que quando se tem uma reunião com esses que fundaram o ministério, é para todos se mobilizarem, todos estarem vindo. Mas como é um horário, que é um horário da tarde, é dia de semana, dia útil, a gente sabe que nem todos podem, porque tem patrão, tem horário para chegar, para voltar, mas aquelas mulheres, os homens é difícil, e de quarta-feira é muito difícil, porque os homens é o sustentador, é o provedor do lar e tem que estar no seu trabalho mesmo. Mas as mulheres que nem todas têm patrão e tem trabalho na manicure, pode fazer, deixar quarta-feira à tarde, não fazer, não cuidar dessa obra, porque ela é autônoma, ela pode fazer isso por estar sendo edificada, recebendo a orientação que as suas líderes receberam, é para ter aquela mesma vontade de estarem ouvindo a apóstola Rai, para poder crescerem também, estarem nessa obra de discipulado, nessa obra de congregações à frente da obra de Deus, para fazer o reino crescer. E aí, o que acontece? Não vem. Não tem o menor interesse de fazer isso, porque quem quer faz, quem não quer manda, quem não quer dá desculpas, quem quer providencia tudo para fazer. Aí o que acontece? A gente se sente sozinho, a gente fica na frente de uma das cadeiras vazias, mas Deus tem mostrado que Ele presente é tudo. E ultimamente, como eu saí de todos os grupos, e eu deixei que ficassem os líderes convocando o povo para estarem presente, aqueles que não têm patrão, estarem presentes no culto dos Nossos Limites, sumiram. Os líderes não conseguem, não têm influência suficiente para vir nem para trazer. Os líderes estão sobrecarregados, mas as ovelhas que podem vir não vêm. E aí o que acontece? Esvaziou o culto São Limite, pouquíssima gente. E eu olhava assim, desde o mês de maio, quando nós começamos a reforma, eu olhando assim, cada dia mais esvaziando, as pessoas diminuindo, porque eu não estou mais nos grupos falando, dizendo, venha, pelo amor de Deus, venha, ouvir o que Deus tem para falar. Mas Deus me mostrou algo grande, uma prova, né? A gente prepara os assuntos, as ovelhas não vêm a se alimentar, a gente fica triste, mas Deus já me deu uma alegria, um consolo grande, porque Ele me mostrou que Ele está continuando recebendo culto, mesmo esvaziando, as pessoas não vindo, mas Ele está se manifestando a cada dia muito mais do que quando vinha aquela porção de pessoas forçado, porque eles iam forçado por um comando que eu dava, venham, por favor, venham ouvir, é o dia que vocês devem estar junto com a líder do ministério, coisa e tal, vinha tudo forçado, e Deus não aceita nada forçado, é para a gente fazer isso por amor, por querer fazer para Deus. E aí, graças a Deus, o Senhor tem mostrado que
esse pouquinho, esse número pequeno que está vindo, são aqueles que realmente têm vontade de aprender, de crescer espiritualmente, porque todos sabem que existe hierarquia. Se existe um apóstolo no ministério, é porque Deus tem muito mais para dar através dela. Não é querer humilhar ninguém, mas é porque o Deus, nosso Deus, ele é um Deus de hierarquia. No céu tem hierarquia, na terra tem hierarquia, na igreja tem hierarquia. Então, as pessoas que não valorizam a bênção, que estão em casa, que não estão trabalhando fora de casa e não valorizam, vinham forçados, não vinha por querer. E aí, graças a Deus, que Deus me mostrou isso. Aí eu estou dando exemplo para vocês saberem. O importante é saber que no meio da prova, Deus não lhe abandona, está com você. Isso é importante. No meio dessa prova de ser desvalorizada, do povo não fazer questão de vir ouvir o que Deus tem para ensinar através de mim, Deus me mostrou que Ele está ali. Porque o número diminuiu bastante, mas Deus tem se manifestado de tal maneira que a gente vê que tudo mudou, virou algo grande, maravilhoso, porque só está vindo quem realmente ama o Senhor e entende que Ele deixou os seus líderes para representá-los. E pode saber muito bem que se tem um apóstolo no ministério, um apóstolo, é porque a representação é mais forte, é porque tem algo maior para ser entregue. E aí Deus me consolou que hoje eu me preparo na quarta-feira para ir para o culto São Sem Limite, na certeza que o Deus vivo que está dentro de mim vai manifestar o seu poder e a sua glória naquele lugar onde muitos rejeitaram, mas que Ele está comigo. Então, na prova, no sofrimento, como Jó e você hoje que está sofrendo, saiba que o Senhor está com você. Se os seus amigos fizerem isso com você, seus irmãos em Cristo, não for na sua casa, não, tem casos ainda piores, esses amigos ainda foram, e tem aqueles que ficam indiferentes, nem parece que está a pessoa sofrendo, não pergunta para a pessoa, não faz nada, mas saiba que Deus, na sua prova, Ele se faz presente, não lhe abandona e no final Ele te dá vitória. Todos provados recebem no final a vitória. E aqueles que estão sofrendo por causa de resultado, de consequência de pecado, tenham o consolo de saber que Deus não tira a consequência do pecado, mas também não abandona. O nosso Deus é bom em todo tempo. Então, esse capítulo 6 nos mostra que Jó está continuando na presença de Deus, apesar das lamentações, mas ele não está murmurando. Louvado seja o Senhor. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos os discipuladores e discípulos do Ministério Apostólico Internacional Filho de Jerusalém, desde agora e para sempre. Amém. Louvado seja Deus.